Já vamos a seguir apresentá-los, mas portanto a dinâmica é uma dinâmica de apresentações muito breves de oradores principais, mas que na verdade é apenas um intermédio ou um interlúdio para o debate que vai acontecer a seguir. E eu colocaria muita ênfase neste debate. Gostaria que todos compreendessem que o objetivo de estarmos aqui hoje é podermos estabelecer laços, podermos partilhar, aprender uns com os outros e, portanto, eu gostaria mais de chamar rodas de conversa do que propriamente mesas de debate, está bem? E espero que isso aconteça. Portanto, eu vou pedir agora, a partir daqui, vou pedir à Jacira que me venha ajudar, porque a dinâmica é forte. Jacira, por favor, que me venha ajudar. E a Jacira é nossa também presidente do seminário, que venha ajudar a fazer essa dinâmica. Vou chamar os oradores um por um. Cada um deles vai fazer uma breve introdução daquilo que é o seu percurso, daquilo que os levou, o caminho que os levou até chegar até aqui hoje, até poderem estar reunidos com pessoas de várias áreas disciplinares. Temos, de facto, uma grande interdisciplinaridade, que era outro dos objetivos que nós traçámos, eu, Marcelo, Maria Alice, e esse objetivo também foi plenamente alcançado, e que é muito raro. É muito raro, para quem não sei, quem possa viajar menos, colocar no mesmo debate designers, arquitetos e humanitários e trabalhadores sociais. Muito raro. Portanto, eu começaria por fazer isso. Eu só queria, então, passar aqui, desfazer essa mesa, dizer, viu, Nuno, que a Andréia chegou ali, a Andréia foi citada. E ela, pois é. Então, mais uma vez, agradecendo ao Padre Álvaro pela presença, passar a mesa aqui para a condução do Nuno. Então, vamos começar então. Eu gostaria de fazer informações práticas. Para conseguir fazer isto tudo, estamos aqui hoje, realmente não foi preciso trabalhar muito na semana. E o programa que vocês têm na mão neste momento não é o programa mais atualizado. O programa atualizadíssimo está no site. Sabem, no site do seminário, à esquerda tem um botão, podem clicar e fazer download. Foi sofrendo adaptações até ao último minuto, é mesmo assim. E uma delas foi justamente esta oportunidade de ir ao IAB amanhã, num evento muito interessante do IAB, poder entregar lá o prémio Maria Lobato. Também gostava de dizer, para quem não sabe, não reparou, que ao mesmo tempo que nós estamos aqui, fazendo um seminário científico, está a decorrer uma oficina de construção, de projeto de construção, no Complexo da Maré, com o apoio do CALP Rio de Janeiro e também da Rede da Maré. Foi uma das entidades que nós contactámos para pegarmos o prémio e foi uma das entidades que acolheu a ideia de receber na sua comunidade as vencedoras do prémio do ano passado para elas fazerem, num período muito curto, na Maré, portanto, mais uma vez, usando a geografia de Marielle, fazer aquilo que elas fazem em Belo Horizonte. Portanto, neste momento está a decorrer uma oficina com mulheres que foram mobilizadas pela Redes da Maré, pela Casa das Mulheres da Maré, e que estão com as arquitetas sem fronteiras ou a arquitetura da periferia fazer essa oficina. E portanto nós vamos estar aqui, elas vão estar lá, mas amanhã os dois eventos, na Semana Marielle Award, o Seminário, o Risco, Presença Humanitária, eles vão se fundir num único evento. Então nós amanhã vamos seguir o programa, vamos todos para a Maré, vamos conhecer a obra da Maré, vamos juntar-nos a esse grupo que está a fazer a oficina de construção, vamos poder ver ao vivo o trabalho, o método de trabalho de uma equipe que ganhou um prémio mundial que tem associado um prémio monetário de 10 mil euros. Portanto, as candidaturas eram fortíssimas, elas realmente são extraordinárias. Eu recomendo que conheçam o trabalho delas e que amanhã venham à visita. Nós estamos a ser acolhidos de alma e coração na Rede da Maré. Vamos ter um convívio muito bonito também, que vai concluir, vai haver um debate também, vai ter a oportunidade de ouvir a Karina Guedes, que é a arquiteta líder das Arquitetas Sem Fronteiras do Brasil, era e agora do projeto da periferia. A Karina Guedes é uma arquiteta já muito conhecida, já ganhou vários prémios, entretanto, depois de ganhar uma medalha, nomeadamente a arquiteta do ano, do Instituto Particular, não vou recordar o nome. Mas ela vai falar um pouco sobre essa metodologia. Eu acho que isto é do interesse de muitos estudantes, não só estudantes, mas também conhecer essa metodologia. E vamos ter uma mesa de debate e vamos depois acabar um convívio com uma feijoada que é servida pela Maré dos Sabores, que é um projeto social também, mas dentro da comunidade,
a partir de primeiras que foram vítimas também de violência. Vamos ter uma exibição, um espetáculo muito bonito na Rede da Maré e finalmente depois vamos, e esta é a última novidade, esta é uma excelente novidade, vamos deslocar-nos para a sede do IAB, onde vai haver a cerimónia formal da entrega do Prémio Nobel Awards. Não sei se esqueci de falar alguma coisa importante sobre a dinâmica, não sei se ainda quer acrescentar alguma coisa. Como é que vai funcionar? Sim, o que vai acontecer hoje aqui, não é? Hoje aqui vocês já devem ter percebido que há esta dinâmica aqui nesta sala e depois passamos para as sessões temáticas que vão se espalhar num outro edifício, que é o edifício Lênin, não é? Lênin, exatamente. Pronto. Para quem não souber, vai haver talvez orientações, a equipa de voluntários vai estar a orientar. Mudamos para lá às 11 horas, né, depois do café da manhã, e vamos ter esses eixos onde as pessoas vão poder falar, também no tempo limitado, para, mais uma vez, privilegiar o tempo de debate. E no final, vamos ter depois sessões não científicas, e foi outro, digamos, das novidades que tentámos criar para esse evento, foi trazer participações não científicas, ou seja, não lhe chamámos artísticas, mas são praticamente artísticas. Eu mais tarde iria chamar o professor Humberto Tesouro, que finalmente consegui ver ali, porque deu um contributo essencial para que essa componente não científica ou artística, não sei se podemos chamar assim, Humberto, mas está muito próximo, não é? É uma fronteira muito ténue entre arte e ciência, e vamos poder ver vídeos, documentários, espalhados nas várias sessões temáticas. Vamos ter um balanço sobre essas soluções não científicas, que são muito interessantes. São documentários, a maior parte deles, filmados em comunidades, não é? Em favelas, muitos têm a ver com situações de remoção, etc. Vamos ter depois uma sessão de posters também. Os posters vão ser colocados dentro de um pouco. Eu ia só explicar que essa dinâmica dos posters, já foi enviada essa mensagem por e-mail, mas vou só reforçar, consiste em cada um dos autores dos posters, que tem que estar aqui, ou devem estar supostamente, ficar ao lado do seu póster para que os outros, não são os autores dos posters, poderem circular à volta e estabelecerem diálogo com o autor do póster. Levantarem questões, fazerem perguntas e comentários. Portanto, essa é a dinâmica, está bem? Cada autor do póster, quando for à altura da sessão dos pósteres, fica durante esse período, que são 30 minutos, ao lado do seu póster, disponível para responder perguntas, ser questionado, etc. Eu espero que seja um momento também que nós possamos também construir a nossa rede, as pessoas conhecerem-se e compreenderem que afinal o que eles estão a fazer não é assim tão diferente de outras pessoas em outras partes do Brasil ou de outros países. Sobre depois, no final dos posters, vamos reunir-nos, no final da sessão dos posters, vamos reunir-nos aqui outra vez, não é? Por volta das 4h30, está no programa, e quando nos reunimos aqui já é para os balanços finais. Esses balanços finais incluem o primeiro balanço sobre as soluções não científicas, em que o professor Humberto vai nos ajudar e vai dar expressar a sua visão sobre esses contributos, e vamos ter então também os moderadores dos vários eixos temáticos, das várias mesas, que viram aqui também dar o seu testemunho sobre aquilo que aconteceu em cada uma dessas sessões e quais são as principais lições ou questões que se levantaram e que devem ficar para nós registarmos para posteriores encontros, para tentarmos progredir a nossa área de conhecimento. Finalmente, vamos acabar também com um convívio social e vamos ter um coquetel com uma roda de choro que vem da UFRJ. A academia também está envolvida nessa componente musical, e é um grupo da professora Sheila, da Escola de Música da UFRJ, vai estar aqui com os seus alunos, e é uma roda de choro e é um momento de convívio final. Amanhã, dinâmica na Maré, e agora, não sei se falta alguma coisa. Tá bom. Então pronto, vamos começar. Eu vou aqui vou tentar submeter, e vou só deixar esta mensagem, que realmente nós temos muita coisa a transformar no mundo, mas como eu ouvi a semana passada, tive o privilégio de estar uma semana inteira na fase final da Building for Humanity Design Competition com o professor Juan Palasma, professor e arquiteto, uma figura mundial da arquitetura, talvez o escritor da arquitetura mais lido do mundo neste momento, vivo, discípulo de Alvarado, e a mensagem que ele nos passou durante uma semana, convivemos das 8 da manhã até à meia-noite, todos os dias, felizmente com boa comida aqui, com bom vinho,
porque senão seria impossível uma semana inteira. E a mensagem que ele nos deixou foi: nós temos que nos questionarmos em nós próprios. Quando damos aulas, temos que ajudar cada aluno a descobrir-se a si próprio. E, portanto, eu também deixava esta mensagem. Vamos ver se nos descobrimos e se conseguimos nos reinventar e reconstruir, para depois sermos capazes de mudar o mundo. Não é? Não foi uma mensagem que ganha de passada, não é? Be yourself, the change you want to see in the world. Seja você próprio a mudança feita no mundo. E acho que essa mensagem que este educador de arquitetura passa também aos seus alunos em Helsinki. A saída está ali, é de Helsinki, ele é professor na Alvaralt. É isso que ele até hoje diz aos alunos. Pronto, vamos começar então. Eu vou subverter totalmente a ordem, por várias razões, mas vou começar por pedir então, precisamente ao presidente do Rio de Janeiro, Jefferson Salazar, para lhe dizer umas palavras breves, 6 minutos, Jefferson, no máximo, se puder ser menos, nós agradecemos, sobre o papel, no fundo, que o CAU teve neste processo e o que é que o CAU pensa sobre estarmos aqui hoje. Tá. Cada um não fiquem com pena de virem pouco tempo os oradores, eu sei que são ótimos, mas eles vão ter oportunidades várias. 5 ou 6 oportunidades cada um de falar, portanto vocês vão ouvir várias vezes ao longo do dia, não se vão pensar. Tá bom, obrigado. Cada um faz o que pode. Bom dia. Bom dia, Nuno. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer aqui o convite, óbvio, né? E em nome do professor Marcelo Vice-Reitor, cumprimentar o corpo social da PUC. Né? Eu que venho de uma universidade federal e que nos últimos 2 anos me dediquei basicamente à criação de um novo órgão dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que se chama Universidade da Cidadania, que tem exatamente o objetivo de estabelecer uma ponte entre o conhecimento científico e o conhecimento popular. É uma ligação direta da universidade com movimentos sociais, organizações não governamentais, entidades sindicais, reconhecendo que o conhecimento ele não é produzido única e exclusivamente dentro da universidade. Né? Então, nós temos esse compromisso. Bom, eu tenho pouco tempo aqui, que eu tenho que voltar para a universidade, mas eu quero, já é característica minha, ser um provocador. Né? Então, como provocador, eu gostei de ver as estatísticas, 103 trabalhos apresentados, 83 do gênero feminino. A nossa profissão, arquitetos e urbanistas, também caminha para um predomínio do gênero feminino. Hoje somos 65% de arquitetos e urbanistas do sexo feminino. Entretanto, não é que nós vemos sempre nas mesas de debates e nos espaços de poder. A mulher sempre está subrepresentada. Então, já começa a primeira provocação, mas eu quero que seja uma crítica construtiva, que entendam isso como uma crítica construtiva, sempre com o melhor objetivo de alertar, né, para que nós possamos, de fato, não só falar em justiça social e igualdade, mas praticar isso no dia a dia. Né? Então, é fundamental que a gente sempre esteja atento a isso. E eu quero, dentro aí desse princípio das provocações, olhando aqui, falando de risco, arquitetura humanitária e gênero. Gênero já falei. Agora, risco, nós temos que repensar o que é que nós chamamos de risco. Né? Porque muitas vezes, no Brasil é muito característico das autoridades públicas utilizarem o discurso do risco e os laudos técnicos sempre em desfavor da população mais pobre, principalmente pobre e negra.
E isso, quando eu tive como conselheiro na Fundação Instituto Geotécnica do Rio de Janeiro, fiz parte durante 5 anos do Conselho Curador da GeoRio, eu levantava sempre essa questão e questionava por que os recursos públicos de contenção de encostas foram largamente utilizados na Lagoa Rodrigo de Freitas e não eram utilizados em outras áreas da cidade. É um questionamento que nós temos que fazer sempre, né? Porque na Lagoa é onde está representado o poder econômico. É isso. Ora, gente, não tem outra justificativa. A Lagoa é uma área nobre da cidade do Rio de Janeiro, aonde o poder econômico está ali. Por isso que os recursos públicos, mais uma vez, migram na direção de quem tem dinheiro. E é interessante ver como é que a técnica ela pode ser utilizada para justificar a política. Não é o contrário. Não é o contrário. Quando se fala em estudo técnico, eu já fico com o pé atrás. Porque, via de regra, se utiliza do discurso técnico para justificar uma arbitrariedade, uma decisão política que tem sempre por trás, pano de fundo, um viés ideológico e econômico. Não vamos deixar de citar isso. Finalizando, né? Mas eu quero falar, sim, porque a profissão de arquiteto urbanista, que é largamente representada pela sua capacidade de fazer a representação gráfica, ou seja, o projeto, nós temos um grande paradigma, um grande paradoxo, que eu diria, que é a tal da reta. Se eu pergunto para um estudante de arquitetura, ele vai dizer para mim, a reta é a menor distância entre 2 pontos. Eu falei assim, é meia verdade. Porque ao mesmo tempo que a reta une, ela segrega, ela separa. Então, a reta é o nosso paradoxo. Ela une a menor distância entre 2 pontos, mas ao mesmo tempo secciona um plano em 2. Então, quando eu levanto essa questão do paradoxo da arquitetura, é para que nós possamos fazer uma avaliação de aonde, quando, como e para quem nós vamos usar as nossas retas. E algumas são invisíveis. Algumas são invisíveis. Mas as retas, sim, concordo contigo, algumas são invisíveis. E isso é um paradoxo que a gente tem que cuidar não apenas com o conhecimento técnico. E aí a importância de termos ciências sociais aqui, nesse seminário, né, junto com a arquitetura. Um camarada, há 60 anos atrás, chamado Charles Snow, um físico atômico da Universidade de Cambridge, fez um discurso que foi paradigmático para grandes discussões no campo da filosofia, que foi, ele chamou de as duas culturas. E ali ele questionava quando as culturas das ciências e as ciências exatas, ciências naturais, que ele chamava, e as ciências de humanidades se desencontravam. Isso sempre traz para a humanidade um grande prejuízo. Em alguns casos, tragédias. A gente vê a própria energia atômica, que é eu acho que é importantíssimo em diversos campos do conhecimento da humanidade, mas ao mesmo tempo foi utilizado para matar a gente. Eu deixei você falar mais porque você não vai poder estar e falar um pouco mais. Mas eu agradeço muito. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos e bom semana. Mais uma vez ao Caldo do Rio de Janeiro, começo, porque há uma fotografia da Mariela, abraçada ao Jefferson, no escritório do Cal, que também foi uma inspiração para a nossa fotografia. E a lei da assistência técnica que ela apresentou nós e que essa luta não foi aprovada. Exatamente, que é uma vitória muito grande. E eu faço questão de sublinhar isso, dizia há pouco ao Pedro da Luz, que é o primeiro município do mundo, Rio de Janeiro, a ter uma lei da assistência técnica. Acreditem. Podem não saber, mas têm esse mérito. Primeiro, não existe nada parecido em nenhuma parte do mundo.
Eu viajo bastante e posso falar com alguma propriedade sobre isso. E meus parabéns por isso, está bem? Agora, isto vai lá para a frente, operacionalizar. Obrigado. Obrigado. Bom Zé. O Rio de Janeiro apoia o Marielle Award. O prémio monetário foi assegurado pela Building for Humanity Design, Building for Humanity, da ONG, mas o Cal do Rio de Janeiro apoiou a vinda dos arquitetos de Belo Horizonte para estarem aqui na Comunidade da Maré, tal como o Departamento de Arquitetura, também aqui da PUC, e enfim, de Ciências Sociais, também deram um apoio efetivo para que elas pudessem estar aqui. Eu devo agradecer em parceria com o local. Tá? Obrigado. Chamando agora, por favor, a professora Maria Alice, nossa também presidente, para dirigir umas palavras de saudação ao que ela nos dizer. Esteve também no futuro da gente, muitos debates, muita construção coletiva, não é? Foi muito bonito. Vou controlar, você me avisa. Bom dia a todas e a todos. Eu vou começar então dizendo que eu pretendo ser muito breve, mas eu vou dizer o seguinte: as cidades brasileiras estão tragicamente doentes, vitimadas pela desigualdade social e ambiental e pela violência estatal que, enfim, há dias, né, deu mais uma demonstração da forma como atua, né, nas cidades. Paraisópolis é um fenômeno do qual a gente não vai mais esquecer, eu espero. O fenômeno da doença das cidades não é nacional, né? Porque, inclusive, a concentração de ativos econômicos, a concentração de ativos ambientais, né, atingiu no mundo inteiro uma dimensão extraordinária, inédita. Né? A concentração da riqueza, né, está, obviamente, referida a um processo de novo lançamento do capitalismo em escala mundial, e esse é um processo que atinge as cidades de um modo geral e no Brasil, né, onde a configurações específicas, né, conjunturais do recuo das liberdades e das instituições democráticas nesse momento tem agravado. Né. No quadro que é esse, em que as cidades estão doentes e que elas, portanto, deixam de poder ser, pelo menos potencialmente, um lugar de construção de uma imaginação pública, de uma vida boa, né, para o conjunto da sociedade, eu acho que as universidades jogam um papel importante. Vejam que as universidades, elas não são a única agência, né, que joga um papel importante. Enfim, há outras muito importantes, inclusive as organizações não governamentais, o associativismo, as formas de liderança que se manifestam no plano da sociedade civil, mas a universidade é algo que articula diferentes públicos, né? Produz uma linguagem que pode ser comum e que, enfim, atravessa os raios políticos, né? E perturba essa segmentação que, de um modo geral, a cultura comunitária tende a impor ao mundo público. Né? Marielle foi um personagem que exatamente entendeu, né, de maneira muito importante, né, essa relevância da universidade, da sua articulação com o movimento social. Né? Tomou a universidade como um ponto de alargamento das suas perspectivas e da sua capacidade de falar para públicos muito diversificados. Né? Eu acho que ela representa isso. Os eleitores de Marielle não eram eleitores exclusivos das favelas, ela conseguiu um público imenso, eleitores de diferentes classes sociais, e por isso ela é tão significativa. Né? Ela representa o mundo público na sua expressão mais interessante, mais moderna, mais articuladora. Né? Ela conseguiu criar uma linguagem de transversalidade e essa é uma experiência importante. Né? Bom, eu já vou terminando, mas eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que a PUC tem uma tradição muito antiga, né, de reflexão sobre a cidade. Marcelo fazia referência que na sua origem, por volta dos anos 50, né, a PUC teve
essa marca, né, de estudos sobre favela e essa articulação também com lideranças de favela num contexto em que a cidade estava começando a ganhar foros democráticos. Em 70, quando o tempo era muito perverso e a política havia se fechado, nós vivíamos a ditadura militar, a PUC também, em departamentos de ciências sociais, sem que tivessem ainda programas de pós-graduação, construíram vínculos com a FINEP, que naquela época patrocinou pesquisas sobre vida urbana, e o Departamento de História é pioneiro nessa discussão sobre as cidades. E, finalmente, a partir dos anos 80, depois da Constituição promulgada nos anos 90 e num processo de transição à democracia e de consolidação das instituições democráticas, a PUC continuou sendo também uma referência na articulação entre universidade e cidade, na dimensão da pesquisa e na dimensão de práticas, né, que foram interessantes na organização do mundo das favelas e da periferia carioca. Digo isso porque, em alguns contextos, né, em que essas atividades são muito longas, a atividade de democratizar a cidade, de organizar a vida boa, né, de trazer comunidade e cidade articuladas, são processos longos que parecem, às vezes, que esmorecem, né? E eu penso que alguns seminários como esse, que são seminários de renovação, são seminários de promessa, são seminários que têm um símbolo tão importante como Marielle, mas que apontam também para a reorganização das nossas expectativas, das nossas esperanças em relação à cidade. Esse pode ser um ponto de partida, mais um em todos esses anos de fortalecimento e tentativa de potencializar as alianças público-cidade, né? Pode ser mais um momento de inflexão, de articulação, de renovação das nossas apostas na democracia, numa cidade mais justa, democraticamente, socialmente e mais viável ambientalmente. Muito obrigada. Então, eu gostaria de seguir, por favor, o arquiteto Pedro Daluz Moreira, que está aqui em nome do IAB do Rio de Janeiro, onde ele é o atual presidente. Agora, daqui a uns dias, terá um novo presidente. Pedro, agradeço muito ao Pedro ter vindo. Agradeço muito ter vindo. Precisa ficar mais tempo? Pronto, então não vai ficar, não tem contexto. Bom dia. Bom dia a todos. Pedro Daluz, professor Pedro Daluz. Recentemente a gente tem um português muito popular no Rio de Janeiro, que é o Jesus, técnico do Flamengo. E Nuno é um imbatível, né? Me chamou a atenção, inclusive, pô, você ainda não mandou um parecer, eu fui leitor, né, de alguns trabalhos, enfim. É um prazer muito grande estar aqui na PUC, né? Eu participei da construção do curso, da PUC, enfim, é muito bom estar aqui. E principalmente nesse contexto, né? Acho que é um contexto que a gente, como quem me antecedeu falou muito bem aqui, a gente precisa retomar algumas lutas, né? Eu estou presidente do IAB até amanhã. Amanhã toma posse uma nova diretoria e eu não posso deixar de mencionar aqui o Instituto dos Arquitetos do Brasil, né? No ano de 2021, o IAB completa 100 anos de existência. Ele foi fundado no dia 26 de janeiro de 1921 na Escola Nacional de Belas Artes e é uma entidade da sociedade civil brasileira. Não existe dinheiro de governo, né? Ela é uma organização da sociedade civil pura e, portanto, muito importante. É importante frisar também que eu tenho aqui um duplo chapéu. Além de estar presidente do IAB, eu sou também professor da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense atualmente. Está na organização do Congresso Mundial.
estou também, sou vice-presidente do comitê organizador do Congresso Mundial que vai se realizar no ano que vem, da UIA 2020 Rio, né? Essa foi uma conquista da rede do IAB nacionalmente, é uma conquista muito importante, e desde o início a gente trouxe esse evento para o Rio no sentido exatamente da gente não fazer só um evento celebratório, mas um evento crítico sobre uma questão que eu acho central hoje em dia para a gente refletir, né? A cidade brasileira é uma máquina de exclusão de gente, né? O Brasil é a 8ª ou 9ª economia do mundo, se desenvolveu incrivelmente durante todo o século XX, mas ela tem uma massa de pessoas excluídas, precarizados e subalternos que é imensa, né, dentro desse contexto, mostrando claramente para nós que o desenvolvimento brasileiro foi um desenvolvimento não de inclusão, mas de exclusão. E talvez um dos aspectos mais contundentes dessa exclusão esteja presente exatamente na dimensão física e territorial das nossas cidades, né? Se a gente faz uma passada de olho muito rápida, sem muito aprofundamento, e compara São Gonçalo, na periferia do Rio de Janeiro, com o bairro da Gávea, a gente percebe isso muito claramente. Falta das coisas mais básicas: saneamento, iluminação, calçamento, lazer, infraestrutura, cultura, né? Enfim, tudo aquilo que a gente pode chamar de uma certa urbanidade, né, que se constituiu como uma coisa muito importante para as nossas cidades. A grande pergunta hoje para a sociedade brasileira, que não quer calar, é como fazer, né, a inclusão dessa massa de subalternos e excluídos da nossa sociedade. Como integrá-los, né? Como produzir um projeto de coesão social, né, que dê a sensação a todos nós que ninguém está sendo deixado de lado, como foi muito característico da história brasileira, né? Acho que essa é a pergunta fundamental que esse seminário quer responder. Essa era a luta que Marielle Franco representava, e é um pouco um choque que representou atualmente o último dos acontecimentos que aconteceram em Paraisópolis e que vem recorrentemente também acontecendo no Rio de Janeiro com relação à violência. Não será por meio dessa violência que nós conseguiremos essa integração, né, mas exatamente de um outro modo. Acho também importante a gente pensar que a gente não está inventando a roda agora. Recentemente, no IAB mesmo, nós tivemos um lançamento de um livro que passou um pouco despercebido de todos, mas da Ana Paula Cury, uma professora da Universidade de São Paulo, que escreveu sobre a obra de um arquiteto que morreu prematuramente, o Rodrigo Lefebvre, sobre exatamente esses temas na década de 80. Rodrigo foi preso pela ditadura militar, trabalhou na Hidroservice, trabalhou em um monte de lugar, tinha uma ideia de assistência técnica muito interessante. Por outro lado, quer dizer, eu não posso deixar de mencionar, por causa do meu chapéu aqui da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, uma outra figura que é desses mesmos anos, que é Carlos Nelson dos Santos, que escreveu um livro que acho que ainda é muito, a sua reflexão é muito importante atualmente, que é A Cidade como um Jogo de Cartas. Chega de um determinado momento, Carlos Nelson fala que é preciso se afastar dos diagnósticos isentos e afastados e se comprometer com o desenho, né? Com um desenho que não é necessariamente o desenho da intervenção, mas é um desenho de promoção de um debate. De qual é o vir a ser que a gente quer para as nossas cidades? De que cidade nós queremos ser, né? Essa cidade fragmentada, segmentada no território, em que a gente percebe muitos recursos investidos em determinadas partes e muito pouco em outros, né?
Recentemente o IAB também comandou uma campanha que acho que é importante e que não teve nenhum respaldo nos meios de comunicação, que foi exatamente relativo aos trens urbanos da cidade do Rio de Janeiro, e que demonstra para nós como os investimentos públicos vêm sendo na cidade brasileira feitas de maneira seletiva e segmentada. O governo do Estado, para as Olimpíadas, inaugurou uma linha, que é a linha 4 do metrô, eu já estou concluindo, que vai ligar a Zona Sul à Barra, e gastou 10 bilhões de reais nessa obra. O IAB recorrentemente repetiu uma ladainha dizendo: se fosse gastado 10 bilhões de reais no ramal de Santa Cruz, a gente teria um atendimento a muito mais gente do que a gente teve com a linha 4 do metrô. Essa pergunta, quer dizer, eu deixo aqui no ar para exatamente a gente pensar sobre isso e como a gente formular, né, um outro desenho, um contra-desenho para a cidade brasileira que ela está precisando, né? Muito obrigado. Prazer estar novamente aqui e alguns anos depois de ter sido convidado pelo arquiteto Pedro da Luz para estar no IAB para falar de arquitetura humanitária há 4 anos atrás. Nunca vou esquecer, porque foi a primeira vez que eu me recordo de intitular uma apresentação com este nome de arquitetura humanitária. Entretanto, é difícil encontrar isso em língua portuguesa, ou era muito difícil naquela altura. Hoje, 4 anos depois, há já muito mais arquitetos e esse vocabulário começa a entrar de forma consistente. E recentemente o próprio PUC-Rio e o IAB organizaram um evento a que chamaram também um encontro relacionado com a arquitetura humanitária. É uma arquitetura em que o desenho é importante, como dizia Carlos Nelson, um grande mestre, mas o desenho em que as questões humanitárias prevalecem sobre as questões de estética ou filosóficas. É um desenho ético, é um desenho comprometido com as comunidades, com o interesse das comunidades e preocupado com as questões de risco, porque as comunidades, as pessoas que moram em casas precárias ou assentamentos precários, estão naturalmente muito mais expostas a riscos de desastres e há uma relação direta entre impacto de um evento extremo e as condições de vulnerabilidade das pessoas que sofrem esse impacto. O Alex Sandro, que vai estar connosco também, esteve no Haiti e viu o impacto do terremoto e do furacão no Haiti. O mesmo terremoto acontecido no Japão, enfim, não teve quase impacto. No Haiti matou mais de 200 mil pessoas, exatamente igual. No Japão, matou 10 pessoas, talvez. Portanto, é completamente diferente, não é? Eu vou passar então agora a palavra, vou chamar o professor Humberto, por favor, para dirigir breves palavras também, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós vamos ter a oportunidade de estar com ele mais vezes também ao longo do dia, também como orador e como membro de mesas, não é? Portanto, vamos manter esta lógica dos 6 minutos. Está bom, Humberto? Obrigado. Bom dia a todos, a todas. Agradeço particularmente a Jacira e o Nuno o convite para participar dessa discussão. E vou tentar, que é muito difícil como professor, falarmos em 5 minutos, diante da complexidade que se tem de um tema como esse. Então, me parece que há algum momento, eu reconheço aqui alguns colegas, como o professor Pedro da Luz, como a professora Raquel Coutinho e o nosso colega Ribeiro, Manuel Ribeiro, num momento crucial do Rio de Janeiro, onde procurávamos recuperar a tomada da cidade num processo de redemocratização do espaço, coisa que de fato nós ainda não tínhamos total clareza se era algo que se consolidava. Mas aquele momento era um momento importante e oportuno
quando iniciamos, por exemplo, e fomos precursores nos projetos Favela Bairro. Então, do projeto Favela Bairro a todas as outras intervenções que existiram nesta cidade, até o Morar Carioca, que é uma grande frustração para aqueles que conhecem esse programa. Então, há um momento em que nós estávamos, de fato, preocupados numa transformação espacial que fosse absolutamente voltado para as políticas de inclusão e, portanto, políticas mais humanitárias. Vejo aqui também a Dona Penha, da Vila Autódromo, né? E para discutir uma arquitetura humanitária, eu prefiro que a gente discuta uma cidade mais humanitária. É preciso, inclusive, reconhecer e entender o que de fato significa esta palavra humanitária no momento em que vivemos no mundo contemporâneo, onde aspectos relacionados às políticas de produção e, portanto, daquilo que é capaz de dinamizar e democratizar as maneiras de uma inserção econômica mais consistente e que venha a reduzir tanto o risco social como os abismos todos que nós conhecemos, que resultam em violência, nós estamos na contramão e dentro de um projeto genocida, que é um projeto que vai cada vez mais excluir uma parcela significativa da população, e isso não é um fenômeno apenas brasileiro. Eu acabo de retornar de pós-doutoramento na Áustria e tive a oportunidade de falar sobre isso, mas também esse mesmo trabalho foi desenvolvido na Universidade do Porto e na Universidade de La Rochelle, na França. Então, nós precisamos, como arquitetos e urbanistas, e como aqueles que estão assentados nos bancos da academia, começarmos a pensar numa perspectiva de enfrentamento. Nós acumulamos ao longo dos anos práticas e reflexões em torno do espaço territorial, mas não necessariamente apresentamos um projeto de confronto e que de fato venha a se consolidar nos embates relacionados às políticas públicas e à própria esfera política como ela vem se consolidando em países como o Brasil. Então é importante, neste momento, isso me deixa absolutamente tranquilo e feliz que há uma possibilidade de nós não nos calarmos, mas é preciso sairmos da zona de conforto. Nós compreendemos esses fenômenos historicamente, mas não estamos compreendendo esses fenômenos no sentido de traçarmos projetos de ação que concretamente sejam capazes de transformar esse olhar e essa política elitista que segrega, que exclui, que diminui parte significativa daqueles que de fato são os verdadeiros construtores e mantenedores das estruturas econômicas, sociais e políticas desse país. Essas pessoas estão nas favelas, essas pessoas estão no subúrbio, essas pessoas estão nos bairros periféricos e nós da academia, quando nos aproximamos de uma maneira distanciada. E eu acho que é preciso começar a pensar em romper esse tipo de barreira e trazer todo o acervo acumulado, não apenas que nós adquirimos na academia, mas o que essas pessoas adquiriram ao longo da história cruel, da história de segregação da mulher, de segregação dos negros, de segregação de tantas categorias sociais que de fato são aqueles que construíram a identidade deste país. Me parece que é o momento de nós partirmos para o enfrentamento político. A Marielle Franco, ela representou a consolidação de um projeto político nefasto em curso que nós, quando filmamos um choque de ordem, ele começa ali simbolizar todos os conflitos e todas as agruras que nós iríamos viver e estamos vivendo neste país,
onde a redemocratização de fato nunca existiu. E nós precisamos admitir e dizer qual é a democracia que nós queremos para esse país e qual é a democracia que nós queremos no sentido de construir espaços mais humanitários. Me parece que esse é o nosso início a partir desse seminário. Obrigado e bom seminário. Como já disse, está com o professor Humberto Ksuri cerca e, portanto, mantenham-se atentos. Esta, mais uma vez, a questão humanitária da arquitetura remete talvez para um dos temas desse seminário, que é como podemos repensar o nosso papel como arquitetos ou como estudiosos de sociologia, das áreas sociais, não é? Como podemos, com o professor Humberto Ksuri, fazer essa aproximação? Como derrubar as tais linhas, as tais retas, que falava o Jefferson há pouco, as tais linhas que muitas vezes são barreiras invisíveis, que a sociedade ou os poderes instituídos tentam estabelecer entre nós. Vamos ver se conseguimos avançar nessa área também. Eu chamaria agora, então, começaria por chamar os nossos amigos que vêm do Uruguai e começaria pela Beatriz Rocco, professora na Universidade de Udelar, de Montevideo, e estamos muito felizes por receber esses nossos colegas de Montevideo, do Uruguai. Se chamaria Marcelo Pérez. Beatriz Rocco, socióloga, antropóloga. Não, agora está, Beatriz, desculpa. Ah, sim, certo, eu sociais, desculpe. Mas não é que isto é muito importante. Sim, claro, por favor. É um seminário latino-americano e o espanhol, aliás, é uma das línguas oficiais do seminário. Nós apenas não mantivemos até o fim a língua espanhola. Agora aproveito para dar esse esclarecimento. Não mantivemos até o fim, ontem comentamos ao jantar, porque realmente como a participação não foi tão expressiva como nós gostaríamos, achámos que não faria sentido continuar a usar a língua espanhola e, portanto, os nossos vizinhos também facilmente se entendem e, portanto, mas espanhol site, há uma versão em espanhol do site, e a ideia é construir uma rede latino-americana. Agora complicamos com o Delay e a 6 minutos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Espero que se entienda el español, voy a tratar de hablar despacio, pausado, para que se entienda. Primero que nada, bueno, agradecer la invitación, contarles que soy trabajadora social, asistente social, pero bueno, me he venido especializando en temas de urbanismo y así entiendo el urbanismo, y por eso me congratula mucho que también se entienda desde esta invitación el urbanismo desde un lugar en donde tenemos para aportar varias disciplinas, la arquitectura, la antropología, la sociología, el trabajo social, pero también es un urbanismo que debe ser comprendido desde la mirada de quienes están construyendo ciudad todo el tiempo, que son también las personas que habitan la ciudad y que son también los movimientos sociales que están dando la lucha por el derecho a la ciudad. Y bueno, y es desde esa integralidad que yo entiendo el urbanismo, y por eso me parece bien importante que sea siempre desde ese lugar que pensemos el urbanismo, el pensar la ciudad y el construir la ciudad. Les cuento que soy docente en la Facultad de Ciencias Sociales, pero también trabajo en la Intendencia de Montevideo, soy asesora del Departamento de Desarrollo Urbano, y bueno, y también soy activista militante política y soy feminista. Y esto lo aclaro para un poco poder que quede claro desde todos esos lugares desde los cuales yo voy a hablar, ¿sí? Con siempre mi oratoria tiene un poco esa interrelación de lugares y posicionamientos. Y siempre me parece que está bueno dejar claro desde qué lugar una habla. Cuando me invitaron como oradora aquí, pensaba en esto de las palabras de riesgo, de resiliencia, y al igual como comentó el compañero que habló anteriormente, me parece importante no perder, no dejar de tener en cuenta que siempre tenemos que visualizar que por detrás de estos procesos que llamamos segregación urbana, fragmentación urbana y social, lo que hay es un sistema que se produce y se reproduce
en base a la desigualdad. Y para mí la categoría esta de desigualdad es algo que no podemos dejar de visualizar y de nombrar todo el tiempo. Una desigualdad que es social y que en nuestras ciudades, como se menciona aquí, se expresa territorialmente, ¿no? Es un fenómeno, sabemos que es global, pero también hay que poder decir que en América Latina esta desigualdad que se territorializa, esta segregación territorial, urbano-territorial, adquiere especificidades que también tenemos que nombrar, porque nacimos y crecimos como ciudades colonizadas. Y desde ahí la desigualdad ha sido parte del nacimiento de nuestras ciudades y de nuestras sociedades. Y eso me parece bien importante tenerlo claro. Algo que me parece también importante y que son categorías que siempre estamos retomando es esto de poder vincular entonces, no dejar de ver los fenómenos urbanos y lo que llamamos cuestión urbana a grandes rasgos, ¿no? Que tiene que ver con estas manifestaciones, estos problemas urbanos que uno puede ver, con lo que es la cuestión social, ¿no? Siempre vincular que estos fenómenos urbanos no nacen ni crecen de la nada, sino que responden a esto, a un sistema que es desigual, que se basa en una relación fundamental que tiene que ver con la explotación del capital por el trabajo, y que sin mirar eso y sin mirar la historicidad de los procesos, es muy difícil comprender el hoy. También otra de las miradas que me parece importante y que aquí se habla de que se intenta, de que sea o que se busca que sea también un encuentro que priorice la mirada de género. Nosotros el esfuerzo que estamos haciendo es, hablar de que cada vez más tenemos que construir ciudades humanas y tenemos que construir ciudades o pensar el urbanismo desde una perspectiva feminista. ¿Y qué quiere, más que de género, feminista? ¿Y qué quiere decir una perspectiva feminista? Bueno, poder ver que no a todos y a todas nos afecta de la misma manera la desigualdad y que hay interseccionalidades, transversalidades que tenemos que poder visualizar a la hora de ver estas diferencias, ¿no? No es lo mismo ser mujer, blanca, clase media, que negra, que indígena. Y eso es bien importante, poder siempre tener esta mirada que sea histórico, social, y esta perspectiva feminista que lo que hace es decir, atravesemos estas miradas de otras desigualdades, ¿no? No hay una contradicción fundamental, hay muchísimas contradicciones que tenemos que poder visualizar. Cuando hablamos de desigualdad, algo que me importa precisar es, en general, también el trabajo social, también el servicio social, tiene una preocupación muy grande por la pobreza, y está bien, porque en esta desigualdad está bien poner el foco en aquellas personas que más pierden en el marco de este sistema, ¿no? Pero también es importante decir que cuando hablamos de desigualdad, hablamos también de riqueza, y hablamos de acumulación de riqueza. Entonces, tan importante como preguntarnos qué vamos a hacer para incluir, entre comillas, que no sé si es el término más apropiado, pero a la pobreza es ¿qué vamos a hacer para limitar la acumulación de pobreza? Porque si solo nos quedamos con una cara de la desigualdad, no atacamos la desigualdad, ¿no? En todo caso, en el mejor de los casos, logramos que quienes están más abajo suban un poquito más arriba, pero no logramos que la acumulación y depredación que existe en este sistema siga siendo tal. Eso me parece bien importante. Y por ahí también mi acumulación y mi estudio nació preocupado por la pobreza, y hoy está intentando también mirar la contracara, ¿no? La acumulación de la riqueza también en la ciudad y que se expresa claramente. Ya termino porque me sonó la alarma. Simplemente me parece importante preguntarnos, ¿cuáles son los límites y posibilidades que tenemos en el marco de este sistema que es desigual? ¿Cuál es el proyecto que queremos construir y con quiénes hay que construirlo? Y para mí, este diálogo entre academia, Estado, políticas de Estado, pero también movimientos sociales o sujetos colectivos o activistas o sociedad civil organizada, ¿no? En su concepto más amplio, es fundamental. No podemos perder ninguna de esas miradas. Termino. Muchas gracias. Graças. Ia só comentar em relação à fala tão interessante da Beatriz, tão enérgica, tão vibrante, em que esta construção deste diálogo, eu acho que vai passar inevitavelmente por nós encontrarmos uma linguagem comum. Eu acho que seria um pouco ingênuo pensar que arquitetos, designers,
podem dialogar com trabalhadores sociais, ou sociólogos, ou antropólogos, humanitários, sem tentar encontrar uma língua comum, um vocabulário comum. Pessoas com línguas diferentes não comunicam em si, mesmo assim. O que se faz é tentar encontrar, às vezes, uma outra linguagem que ambos dominem para poder comunicar. Por vezes essa linguagem nem é uma linguagem formal, científica, pode ser a música, a dança, outra qualquer, que aproxima as pessoas. Mas aqui na academia, a minha experiência, e por isso eu tenho trabalhado para desenvolver este conceito da arquitetura humanitária, acho que é um conceito que tenta superar essa dificuldade de construção desse diálogo. Quando comecei a frequentar eventos internacionais na área dos riscos, desastres, etc., um pouco por todo o mundo, havia claramente dois grupos, os arquitetos e designers, de um lado, e os humanitários, sociais, do outro. E isto era tão evidente que, a certa altura, começa-se a ver intervenções de um lado e vem num teor, vem do outro e vem numa tónica completamente diferente. Foi quando eu percebi que dois grupos separados que não falam uns com os outros. Então, o que é preciso fazer? Talvez construir ferramentas de tradução, por que não, entre estes dois grupos. É isso que eu tento fazer um pouco no meu trabalho, desenvolver esses conceitos. Há muitas técnicas, não é? Uma delas, com certeza, muitos que estão aqui usam, é a técnica do mapeamento, por exemplo. A técnica de mapping, o mapeamento permite, por exemplo, pôr em diálogo não apenas arquitetos e sociais, como também as próprias comunidades. O mapeamento colaborativo, comunitário, é uma técnica usada para ultrapassar essa dificuldade de comunicação, está bem? Portanto, eu gostava de deixar este encorajamento a todos que também tentem desenvolver essas técnicas, porque sem elas não conseguimos realmente superar essa dificuldade de diálogos, não é? E agora chamei então Marcelo Pérez, não estou a vê-lo, vamos conhecer-nos agora. Marcelo, por favor, que é também docente na UDELAR de Montevideo, e agradeço muito terem vindo e darem este contributo. Obrigado. Estamos abiertos para escuchar español, ¿no? Voy a tratar de hablar suave. Bueno, buenos días. Muy contento de estar acá. Por suerte habló Beatriz antes, así que me ahorro algunas cosas. Como disculpame. No, quería agradecer en primer lugar desde mi lugar como docente de la Universidad de la República de Uruguay, una universidad gobernada, pública y autónoma, que es la universidad más vieja de nuestro país, que es chico, pero tiene una universidad bastante longeva. Y en particular agradecer a los organizadores, Yacira, Nuno y todos los que nos invitaron a este seminario latinoamericano, y parecía bien interesante la invitación por varios motivos. Uno, el encuentro entre disciplinas, carreras, profesiones, académicos, pero sobre todo el encuentro con las organizaciones sociales, los movimientos sociales, y también el homenaje a Mariel Franco, que creo que se ha convertido en un emblema no solo para los brasileños y las brasileras, sino para toda América Latina. Así que agradecerles la invitación. Quería colocar 4 o 5 cosas que tienen que ver con mi trayectoria. En particular, yo solo me dedico hoy a la academia, pero soy integrante de una cooperativa de vivienda, que es una de las manifestaciones asociativas que tiene el Uruguay hace más tiempo. Está cumpliendo 50 años la Federación de Cooperativas en el Uruguay. Yo integro una que es de ahorro previo, que tiene un poco menos de años, pero soy protagonista de una. Pero lo que quería comentar eran 4 o 5 puntos que tienen que ver con las intervenciones anteriores, que hacen a la relación entre academia, universidad y sociedad para pensar estos temas de la producción del espacio, para pensar las desigualdades, para pensar la disputa o las formas que nos damos para producir y habitar y estar en la ciudad. Entonces, primero quería colocar el tema de lo oportuno del seminario. En América Latina estamos en un momento complicado, donde los proyectos, digámosle, de fortalecimiento de derechos, de consolidación de derechos, de avance socializante, están siendo puestos en cuestión. Vale mirar Bolivia, vale mirar Ecuador, vale mirar Chile, vale mirar Brasil y vale mirar Uruguay, que acaba de dar un giro hacia a la derecha a las elecciones que pasaron el 24 de noviembre. Y en definitiva, más allá de las miradas que cada uno las tiene y cada uno tengan y sus miradas, hay
un planteo claro de una vuelta de una hegemonía conservadora y neoliberal. Y eso, para los que estudiamos ciudad o discutimos y producimos ciudad, es un tema que no es menor. Hay proyectos en pugna y está bueno que la universidad, que tiene una autoridad simbólica fundamental en la sociedad, tome partido respecto a estas situaciones. No partido en una relación partidaria, político-partidaria, sino partido en relación a los derechos, en relación a cómo se produce ciudad, en relación a con quiénes se construye ciudad. En ese sentido, me parece interesante que este proceso de discusión en pugna también sea reflexivo, autocrítico de los límites que hubo para los gobiernos progresistas en América Latina. Perdone la deformación, pero mi formación de grado es politólogo y hay algunos elementos que tengo que introducir cuando pienso en la ciudad. Si bien mi doctorado es en estudios urbanos, vengo de la ciencia política inicialmente, y es verdad que hay algunos límites que tienen que ver con la construcción de la ciudad que el progresismo no pudo abordar. Y uno de ellos es, por ejemplo, el suelo urbano. Si uno ve el periodo anterior a estos gobiernos, fue un periodo que avanzó un montón de conquista y reconocimiento de derechos, pero sin embargo las brechas urbanas en nuestros países, basta ver los trabajos de Claxo sobre desigualdades urbanas, marcan que la diferencia o la expansión o el desarrollo de la brecha dejó de disminuirse, se aumentó. Y eso quiere decir que con variables estructurales como el suelo no se metieron estas políticas públicas, y es un elemento interesante para pensar este momento de reflexión y de discusión entre organizaciones sociales, movimientos sociales y universidades. El otro elemento que quería colocar es otro elemento que ha sabido estructurar el proyecto capitalista en su etapa actual, que ha sido la desarticulación del campo popular o de los movimientos sociales. Creo que Beatriz ahora decía, no hay solo una lucha o una contradicción, pero hay algo que se ha desarrollado, que es, por un lado está la reivindicación de la favela, por el otro lado la de género, por otro lado la diversidad sexual, por otro lado los movimientos clase media, por otro lado los del movimiento de transporte, y hemos tenido una fragmentación del campo popular que nos hace mal, porque en realidad lo que tendríamos que estar pensando en conjunto entre universidad y campo popular es cómo se articulan las luchas, cómo se genera un proyecto contrahegemónico que articule y no ponga en competencia al campo popular. Creo que en eso también fueron muy certeros en ponerle Mariel Franco, porque creo que Mariel Franco representaba la lucha de clase, la lucha antirracial y la lucha feminista en una sola persona. Y entonces me parece más que oportuno que se establezca esto para pensar las articulaciones del campo popular. El otro tema que quería plantear, que es el tema que me tocó, que me invitaron, que es el eje 7, el de universidad y ciudad, o cómo construir ciudad más igualitaria, tiene que ver con repensar el modelo de universidad y los modelos de revincularnos universidad con sociedad. En eso América Latina tiene una transición larga que la ha dejado y la tiene que recuperar. Y creo que en el campo del urbano y en el campo de la arquitectura, el sector urbano se ha dejado un poco que repensar que no solo las universidades somos promotores, producimos conocimiento y procesos de enseñanza, sino también que tenemos la extensión universitaria, la extensión popular, como una de las funciones vitales a introducir para discutir qué modelos de universidad y qué modelos de universidad involucran o incluyen la relación con el campo popular. Ya termino. Sí. Entonces quería terminar con lo último, gracias por la alarma, que era que me parece que esta discusión entre modelos de universidad y territorio, nosotros la estamos abordando como en el esquema de concepción de prácticas integrales, que a la tarde podremos compartir en uno, pero en particular quería celebrar este encuentro porque me parece que estamos en una nueva posibilidad en América Latina de construir o de reconstruir el campo de los estudios urbanos como campo interdisciplinario y reconstruirlo en conjunto con los colectivos y con el movimiento social. Y eso implicaría, desde la universidad, empezar a ponerle forma y nombre a esto que Boaventura Sousa Santos llamó la Universidad del siglo XXI, la Universidad Popular o la Universidad de los Movimientos Sociales. Así que gracias. Este contributo. Temos com certeza muito a aprender, partilhar, mas também a aprender, claramente, com a experiência do Uruguai, do Montevideo. E eu espero que nos próximos dias possamos interagir bastante com os professores, com
Marcelo Pérez e a Beatriz Rouco e possam fazer as perguntas, etc. Eles vão estar em várias mesas, vão já estar a seguir aqui uma mesa e espero que possam aproveitar esta oportunidade. E deixar também uma palavra de ânimo em relação ao resultado das eleições e não esmorecer, não esmorecer. Para fechar agora esta primeira sessão de oradores, eu vou convidar então o professor João Sete Vitaca, da Universidade de São Paulo, da FAO, para fazer a sua primeira intervenção neste seminário. Bom dia a todas e todos, um prazer estar aqui. Estou morrendo de medo do alarme do Bruno, vou começar a falar que ele não está percebendo ainda, vou ganhar uns minutinhos. Queria agradecer ao Nuno, aos demais organizadores, pelo convite para esse seminário sobre temas tão importantes. Me apresentar muito rapidamente, meu nome é João Whittaker, como o Nuno já falou, sou arquiteto urbanista, sou economista também, sou professor da Universidade de São Paulo, na área do urbanismo, presidente da pós-graduação lá da FAO, da Universidade de São Paulo. Sou pesquisador no laboratório que trabalha há 30 anos, quase 25 anos, sobre a questão da precariedade urbana, que é o LabHab, fundado pela professora Hermínia Maricato, que hoje está junto comigo, mais algumas pessoas estão aqui, como a Tainá, como a Karina, que está aí, envolvidos num movimento que se chama BR Cidades, que talvez vocês já tenham ouvido falar. E a Hermínia Maricato, que na verdade eu estou meio que aqui substituindo, o Nuno não falou, foi elegante, mas eu estou meio que substituindo ela. Claro que não com o brilho dela, com o defeito de que eu não sou mulher, então eu desequilibrei a mesa de gênero aqui, peço desculpas, porque isso deveria ser a Hermínia no lugar, mas enfim, então vamos lá falar. Mas talvez o que seja mais importante em relação ao que tem que falar aqui, foi o fato de que, além de ser da universidade, eu durante um período razoavelmente curto, mas durante 1 ano e meio praticamente, eu assumi uma secretaria, a Secretaria de Habitação do município de São Paulo, na gestão do Fernando Haddad, importante dizer, porque de repente vocês acham que é alguma outra, né? Então, e na verdade quando você assume uma posição dessas, que é uma posição de você estar à frente da política pública de habitação de uma cidade de 12 milhões de habitantes, com uma demanda habitacional gigantesca, equivalente a países do mundo, né? Quer dizer, o PIB de São Paulo, estava falando com meus amigos uruguaios, é 4 vezes o Uruguai inteiro, né? A população também, praticamente, né? Então é um desafio muito grande e você, de repente, se vê do lado do poder, né? Do lado de quem faz a política, né? E eu acho que nessa condição eu queria levantar algumas coisas sobre a temática, né? Do que vai ser falado aqui, né? Porque na verdade nesse Brasil do patrimonialismo, em que o Estado ele vem sendo construído há 500 anos como uma máquina azeitada para produzir tudo aquilo que a gente aprende na ciência política que não deveria ser o Estado, né? O Estado patrimonialista ele é uma espécie de um Estado fora do lugar, né? Ele é um Estado às avessas, né? Que se utiliza da máquina pública e de toda a força que ele tem para fazer e para defender os interesses dominantes de uma elite que no fundo é a elite que domina o país há 500 anos, né? Então quando você assume esse Estado, é esse Estado que você tem como instrumento para poder fazer a política pública, o que é uma situação extremamente antagônica, extremamente complicada e difícil, né? E nesse aspecto você se vê frente a algumas temáticas e muitas das quais são as que estão colocadas aqui, né? Então, por exemplo, quando você fala até que ponto, por exemplo, a questão do risco é um risco real. Até que ponto o risco, quando a gente trabalha a questão do risco, é um risco que arrisca matar gente, porque vai cair a casa, vai ter uma inundação. Ou até que ponto o risco é um rótulo conveniente para permitir remoções de território que são também convenientes. E quando você está atrás de políticas que promovem o atendimento ao risco com remoções, você está promovendo a política para atender o risco real de quem vai morrer pelo risco, ou você está ajudando a promover a política que está alimentando o rótulo pelo qual o risco é um instrumento que serve para produzir uma cidade hegemônica dominante? Até que ponto a resiliência é uma capacidade de resistência lutadora, de sobrevivência para conquistar uma superação e uma transformação da sociedade, ou é uma conveniente maneira
de se deixar a população mais pobre onde ela está e no lugar que ela está, numa condição meio romantizada de que ela aguenta tudo. Até que ponto, por exemplo, as receitas da arquitetura, que pode ser arquitetura humanitária, mas pode ser também os projetos urbanísticos levados pelo poder público, são receitas impostas, na verdade, pelos poderes constituídos ou por pessoas que são formadas e que convivem e fizeram as suas ideias dessas intervenções na cidade formal, que não é aquela onde eles estão intervindo. Até que ponto essas intervenções não são também instrumentos de dominação, de imposição, de reformas urbanas que têm um objetivo hegemônico completamente diferente dos objetivos do direito à cidade. Só que, na verdade, nós temos uma certa obrigação, e aí está toda a dificuldade, que é de achar o meio termo. Porque também nós não podemos, ao construir essa argumentação que eu acabei de falar, acreditar que o caminho é, portanto, a gente achar que toda intervenção é errada porque ela é hegemônica, que toda situação de risco é uma situação de risco que é rotulada porque a pessoa, aquilo na verdade é uma justificativa para se retirar pessoas, fazer remoções forçadas. Quando você está numa situação em que você tem um poder real para fazer a transformação, você tem que procurar fazer com que esse Estado seja outro Estado, que ele se aproxime da realidade, se aproxime das comunidades, se aproxime dos movimentos organizados, para poder trabalhar junto com eles e fazer esse discernimento. Mas eu não posso em nenhum momento achar que não é isso, porque na verdade a gente, quando assume posições que podem ser transformadoras no Brasil, a gente está naquele famoso embate entre reforma e revolução. Quer dizer, é claro que a gente gosta muito da revolução, mas a reforma, ela permite que pessoas que eventualmente estão em risco real e que a casa vai cair, possam eventualmente ter uma ação do Estado que vai evitar que isso aconteça. Isso tudo parece um discurso simples, mas é muito complexo no dia a dia da gestão. Por exemplo, você convencer um juiz que uma área que foi demarcada, que tem 400 casas em área de risco, você tem que ir lá pessoalmente conversar com ele e falar assim, olha, desculpa, não é bem isso, eu sei que foi a própria prefeitura que demarcou e tal, mas dá um tempo antes de mandar todo mundo sair dali, antes de dar uma ordem judicial, fazer a prefeitura pagar multa de 10 mil reais por dia, que vai fazer que qualquer gestor se apresse para tirar aquelas pessoas. Dá um tempo para a gente ir lá e fazer o que deve ser feito como política real, aquela política do meio termo que vai inventar, a gente ir lá fazer prevenção, ver o que dá para fazer contenção, conversar com as famílias, fazer um sistema de prevenção que você avisa na situação de risco, e a gente vai ver que dessas 300, 400 famílias, na verdade tem 30, tem 25, tem 15 que realmente precisam ser removidas, porque estão numa situação de risco real, de desabamento, qualquer coisa assim. E só isso que eu falei leva 6 meses para você pôr em prática. Convencer o juiz mais uns 2 anos e meio. Se for um ano, mais uns 8 anos e meio. Então, só para vocês verem que a atuação da política de urbanismo, de intervenção urbana, com toda essa multidisciplinaridade que ela tem que ter, ela é extremamente complicada. E a gente precisa ficar moldando permanente o nosso discurso, a nossa prática, para conseguir entender que a gente tem que fazer as coisas que, claro que tem gente que tem mais legitimidade para fazer aquilo, mas também não pode cair num discurso absolutista da ideia de que só pode dizer aquilo que é quem está lá, né? Porque nós temos que construir uma cultura da intervenção e da política urbana da solidariedade, em que cada um traz as suas competências, o seu conhecimento, com a humildade e o posicionamento que deve ter, mas no sentido da gente construir não só uma transformação da sociedade, é óbvio esse é o objetivo final, mas uma transformação das maneiras de fazer a política urbana, das maneiras de fazer a arquitetura e urbanismo, das maneiras de fazer as intervenções, de tal forma que a gente mude na prática esse Estado que tem 500 anos de patrimonialismo e 500 anos de história, e que no fundo é o mais difícil de mudar, e que nós agora estamos num momento em que essa tentativa de mudança sofreu um regresso absolutamente terrível, e fez com que a gente caísse de novo num momento de obscuridão. Mas que eu tenho certeza que não vai durar muito, porque essas mobilizações estão cada vez mais fortes e cada vez mais se fazem presentes, e é isso que é o sentido do nosso futuro. Obrigado. Falei antes de tocar o alarme, hein? Eu queria agradecer especialmente por isso, pelo discurso claro, pelo objetivo. Muito obrigado. E vamos ter muito mais oportunidades de ouvir o pessoal certificado.
6 oportunidades em concreto, porque infelizmente não vai poder ficar para amanhã, senão ia bater certo com o seu nome. Exatamente 7 intervenções, todas as pessoas vão certo. Mas vai ser muito bom. Não se afaste muito, exatamente eu queria isso, porque agora vamos então chamar as nossas lideranças comunitárias, os nossos convidados que vêm representar os movimentos sociais. Passaria então pelo José Martins, por favor, para se aproximar. E vamos, Diana, convidamos então a nossa mesa. Tá bom? Tamar, que não tem presente. Vamos sentar, isso agora não conversa. Não, todos juntos, os oradores. Os oradores não se afastam, vão ser chamados também. Tamar. Agora podem vir os oradores todos que estiveram aqui, voltem e vamos fazer o diálogo entre todos. Essa é a ideia. Por favor, venham todos. Enquanto isso, eu vou pedir à professora Débora Santos, nossa também membro da organização, todos para cá, fazer a moderação do debate. Tatiana também, professora aqui na pública, fazer a moderação. E vamos sentar todos juntos. Tentar organizar aqui um semicírculo ou qualquer coisa. Ok, agora. Venham todos. Já sei, estou mais. Marcelo, por favor. Faz parte. Não. Tem que dar. Mais para trás. Agora eu vou pedir para entremear. Podemos entremear, por favor? Podemos entremear? Entremear. Assim não, assim não. Pessoal, desculpe o improviso. Como teve erro em várias plaquetas aqui de nome da instituição, nós resolvemos tirar, porque é melhor a gente, né, se apresentar. Então quem, por favor, se apresenta, fala seu nome, porque nós preparamos a plaqueta, mas tinham tantos erros que a gente achou melhor fazer assim, tá bom? A primeira fala, então, a gente vai fazer de uma pessoa muito querida que devia estar aqui com a gente, mas não pôde vir, tá? Então, a gente vai pegar a fala dela para que ela esteja aqui de alguma forma. Tá bem, né? Distribuída assim. Sim, rapidinho. Eu só queria divulgar aqui rapidamente o DITO, que é o movimento liderança de movimento de moradia de São Paulo, da UMM, da SLP. Ele acabou de me passar este evento que vai acontecer no dia 10 de dezembro em São Paulo, no Comitê de Defesa dos Movimentos Populares, Dia Internacional de Direitos Humanos. Sobretudo, né, sobre a criminalização dos movimentos sociais de 2019. Tá? Então, ele pediu para divulgar esse evento que vai acontecer dia 10 em São Paulo. E a Carmen Silva, que é liderança do MSTC, ela não pôde vir aqui, ela vai explicar no vídeo para vocês, rapidinho. Olá, boa tarde. Aqui quem fala é Carmen Silva. Primeiramente eu quero agradecer o convite de estar aí participar com vocês. Infelizmente tem uma medida cautelar que me impede de estar aí com vocês. Não estou fisicamente, mas estou com a alma e com as ideias e também com a participação aqui
divulgando a necessidade da gente ter a extensão universitária, atuando conosco, os movimentos sociais, fazendo uma troca, né? A troca de saberes. E dizer que eu estou assim incentivada com tudo que vem acontecendo dentro da Faculdade de Arquitetura, e especialmente eu gostaria de dizer que eu sou uma das apoiadoras e mantenedoras do ATIS. Eu tenho o ATIS como experiência, como vivência, porque graças ao ATIS nós temos desenvolvido muito trabalho, muita projeção e execução da arquitetura efêmera, o retrofit com o técnico. E gostaria de enfatizar que é muito necessário essa extensão universitária. E parabéns a todos que estão organizando esse evento e a todos os participantes. Um grande beijo, um grande abraço. Saibam que todos vocês estão no meu coração. Nós temos aqui uma arquiteta, Marcele Piotto, que é ATIS do MSTC. Ela tá à tarde, não, de manhã, né? Você vai apresentar agora de manhã o seu trabalho, que você trabalha junto com o movimento. Olha, conseguimos aqui um microfone, né, solto. Só para dizer que essa fala da Carmen é super coerente com o que está acontecendo e a nossa universidade tem que se engajar, então Mackenzie, UF, todas, o FRJ, Rural, todas que estão aqui, as que não estão, nós estamos num grande movimento, né, de engajamento pelo movimento de ATIS. E para quem não sabe o que é ATIS, é Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, que o termo está sendo um pouco debatido para passar, em vez de assistência, que fica aquele cunho assistencialista e tal, para assessoria. Então vamos passar logo a palavra, não é, Débora? Para quem a gente precisa muito ouvir vocês, né? O que vocês têm a falar sobre o evento, também sobre a fala da Carmen, o que vocês quiserem, tá bom? Por quem a gente começa, Débora? Martins? Alguém? Vocês? As mulheres? Pode se apresentar, Márcia, por favor? Me chamo Márcia Souza, eu sou lá do Morro do Cantagalo, né, da favela do Cantagalo, Pavãozinho. Sou fundadora, cofundadora do Museu de Favela, que é um museu de memória, é o primeiro museu de território, o primeiro museu a céu aberto no mundo. Ele já está atuando há 10 anos. Atuo também como liderança comunitária. Sou nascida na favela, sou formada em engenharia elétrica. Desde 2007 eu tenho atuado efetivamente dentro da favela. Minha primeira experiência comunitária depois de formada foi com o PAC, onde eu atuei como mediadora, como fazendo uma mediação entre a obra empreiteira, né, do PAC com a comunidade. E foi bem difícil, né? Então eu vou falar um pouco disso, que eu acho que é bem importante. Esse projeto chegou em 2007 para 2008 e o que aconteceu? Veio um projeto pronto. Né? Foi bem difícil a favela aceitar as intervenções, né? Porque muita coisa foi destruída para ser reconstruída, mas não foi explicado para o morador o que ia ser, por que estava sendo, né? O que eles queriam realmente fazer, né? Foi muito complicado. E aí eu fui contratada para coordenar a comissão de acompanhamento de obras, no intuito de facilitar para a empreiteira, né, essa intervenção que houve lá na favela, que, pasmem, não foi concluída. E o que eu trago dessa experiência, que foram 4 anos que eu fiquei envolvida nisso, eu até me emociono quando eu falo disso, né? Foi um trabalho que não
que não foi feito com o morador, não foi feito com quem está naquele local, não foi feito para a favela, né? É uma coisa que eu vejo assim em vários lugares que eu vou, né? Periferia, nada é feito para o local ou para os moradores daquele local. Nenhum deles são questionados, né? Ninguém coloca as suas necessidades. E o que eu percebi nesses anos, que não existe interesse, né? Então, eu acho que esse evento aqui me abriu uma grande oportunidade de colocar para vocês, engenheiros, arquitetos, assistentes sociais, antropólogos, que vão aos locais. É isso que falta, vocês irem lá, conversar com o morador, entender como se vive. Essa coisa de resiliência é uma palavra muito bonitinha. Eu quero ver vocês lá. Entendeu? Quero ver vocês lá. Por que o assistente social não está numa mediação? É ele que entende a necessidade do local, das pessoas que estão naquele lugar. Por que não tem um antropólogo ali estudando as necessidades, as raízes, o modo de vida daquele local? Com isso, aí nós temos os urbanistas que podem desenvolver um projeto junto, não é para a cidade, é junto com o morador local e resolver as suas necessidades. O engenheiro, ele tem que estar ali para ver como que aquilo que foi pensado vai ser feito, porque cada local tem a sua especificidade. As favelas não são iguais. O termo favela é que é igual. Favela é um lugar onde os governos abandonaram as pessoas. É aquele povo abandonado. E isso é em todo lugar do mundo. Não é só aqui no Rio de Janeiro onde tem a primeira favela. Né? Que é a favela... Quem sabe o nome da primeira favela? Providência. Sabe o porquê a Providência? O nome da primeira favela? Alguém sabe? Não, o nome Providência. O nome Providência porque as pessoas que foram morar em torno desse morro ficaram lá para esperar a providência do governo. Foram destruídos todos os cortiços, né, para abrir a rua, para receber a coroa, né, portuguesa. Destruíram tudo para botar a cidade bonitinha e falaram para aquelas pessoas pobres, necessitados, olha, aguardem aí a providência do governo. Depois, né, depois teve a Guerra de Canudos, né, os soldados também, ó, fica lá com aquele pessoal da Providência, porque eles não tinham mais onde morar quando eles retornaram. Quem conhece a história, quem não conhece, busca lá no Google. E então, dali surgiu a primeira favela. A favela, todo mundo sabe, é o nome de uma planta lá de Canudos, né, que estava em torno de um morro, que tinha espinhos, e só era de lá. E quando esses soldados subiram mais acima para morar, porque embaixo já estava ocupado, né, pelos primeiros, né, que chegaram ali, e lá em cima descobriram a planta. E aí, de onde surgiu o nome favela? Ah, eu moro onde? Na favela, que é o lugar... Providência. Então hoje a gente conhece Favela da Providência, a primeira favela do mundo, do Rio de Janeiro. E eu costumo dizer, quando eu estou lá com meus visitantes ao Museu de Favela, que é a minha favela, né, que é o nosso acervo, são os modos de vida das pessoas, é a arquitetura da favela, é como a favela se relaciona entre si, né, uma coisa muito bacana. E eu sempre digo, a favela é um produto do governo. Quem é o governo? É aquela minoria que detém o dinheiro. Né? E a proposta que eu venho trazer para
seminário científico latino-americano em questões de risco, arquitetura humanitária e gênero. Vou dar o nome, tá? É essa. Quando vocês pensarem no projeto de vocês, nos trabalhos de vocês, nas teses, pensem com. Não é pensar para, é com. Vá lá dentro, converse com as pessoas. Entendeu? É assim que a gente vai destruir, ou reconstruir, ou refazer, ou acabar com a cidade partida. A favela faz parte da cidade. Márcia, desculpa só, vocês vão ter todos mais oportunidades de estar, mas todos têm que falar antes do café da manhã. Tá bom, olha, eu sempre me empolgo. Vocês vão estar em 3 mesas, tá bom? Todos, em 3 mesas. Uma agora de manhã, uma à tarde e outra amanhã na Maré, se forem à Maré, que eu espero que vão, tá bom? Portanto, agora vamos distribuir-nos. Muito obrigado. Ok, então eu proponho o seguinte, agora eu queria passar a fala para o Martins e logo em seguida para a Maria da Penha, porque, vamos dizer assim, né, Martins está representando a Rocinha é muito integrada com a PUC, né, e também ele está há décadas, né, participando de toda a luta comunitária lá, Rocinha Sem Fronteiras, a nossa coordenadora da pós-graduação da arquitetura está próxima a vocês, e aí eu faço a provocação para vocês dois. Qual é o desafio do momento? Porque nossa cidade, para quem não sabe, passou por uma série de transformações muito recentes, ligadas aos eventos olímpicos, e as favelas sofreram diretamente essa intervenção. Então, na Rocinha foi uma realidade, em Vila Autódromo foi outra. Mas, de certa forma, a academia esteve próxima, principalmente em Vila Autódromo. Então, a gente queria ouvir disso, porque um dos eixos temáticos, a gente vai tratar desse assunto. Meu nome é Martins, eu moro na Rocinha há 52 anos. Eu vim, na verdade, do interior do Ceará, pensando em ficar alguns meses, mas eu vim escondido dos meus pais e não queria pedir dinheiro para voltar. Aí fiquei tentando arrumar dinheiro, nos 6 meses não deu, e acabei que eu estou até hoje tentando arrumar o bendito dinheiro e não consegui. Mas a primeira história na Rocinha, que eu conto sempre, né? Primeiro que sim, minha cidade chama-se Hidrolândia. Interior do Ceará, Hidrolândia, né? Lugar seco, de água. Primeiro dinheiro que eu ganhei na Rocinha foi carregando água na balança. E a primeira coisa política que eu participei foi a implantação da rede de água na parte baixa da Rocinha. Começou com o senhor em 72, conseguiu um abaixo-assinado e conseguiu que a SEDAI aprovasse o projeto de abastecimento de água para uma área 53 mil metros quadrados, que é a parte baixa da Rocinha, chamado bairro Barcelos. E com o tempo ele conseguiu aprovar um projeto, mas desde que os moradores dessem material. E ele ficou com medo e saiu fora. Eu entrei pensando também que resolveria em 2 meses. Como eu vim por Rio pensando em 6 meses, estou há 52 anos, a história da água também não podia ser tão rápida como eu pensava. Resumindo, em 5 anos a gente conseguiu implantar a rede de águas. Tivemos o apoio da ASPA, Ação Social Padre Anchieta, que é uma instituição da Rocinha criada pelos jesuítas da PUC. Como ela disse, a gente está desde muito tempo envolvido com a PUC. Bom, aí conseguimos em 5 anos essa história, né? E depois eu vou pular para a gente ganhar tempo, né? Eu atualmente estou participando de um grupo chamado Rocinha Sem Fronteiras. E esse grupo atuando há 13 anos. A gente acompanhou o processo do PAC na Rocinha. Primeiro, o PAC 1 não terminou, ficou feito 70% previsto. Houve algumas discussões? Houve. Mas não tanto como era necessário. E daí surgiu o PAC 2, de 1 bilhão e 700 milhões para ser gasto na Rocinha. E o Estado chegou dizendo que ia implantar a primeira coisa um teleférico.
a gente encampou uma campanha dizendo teleférico não e saneamento sim. A gente conseguiu que o teleférico não fosse implantado, mas também o saneamento não saiu. O dinheiro subiu. Quem sabe onde estava o Cabral? O dinheiro desapareceu e a gente ficou lá. E agora, meus amigos, o Estado está dizendo que vai gastar de novo 1 bi e alguma coisa. Em alguns lugares ele diz que é 2 bilhões, outros lugares diz que é 1,5 bi. E a gente já pela 3ª vez convida o Estado para participar do Rocinha Sem Fronteiras. O Estado disse que não pode porque não está oficial o projeto. Mas o governo já falou na televisão várias vezes, o próprio Estado já foi na Rocinha várias vezes falar, só não vai falar com as pessoas que podem querer discutir o processo. Então, a gente está... Não mudou muito. Em 76, quando a gente terminou, com 5 anos de luta, a Rede Água, a gente teve que os moradores participar com a grana. Hoje o Estado diz que tem o dinheiro, mas não tem a participação da população. Ou seja, vou ser breve, vou dizer o seguinte. Esse seminário é muito importante, porque mostra a importância, e eu acho que a companheira do Canto já falou, a importância do com, né? Porque estamos cansados, não dá mais. Parou, né? Então acho que é hora de conseguirmos continuar com o com. Eu acho que é muito importante esse conhecimento acadêmico, né? Com as comunidades, essa troca, né? Eu acho que a gente está lá, a gente sabe como é que funciona, mas a gente não tem o conhecimento técnico para discutir com o Estado. Eu acho que hoje a gente está lá com a professora Raquel discutindo no Rocinha Sem Fronteiras. Acho que é importante lá esse povo levando os estudantes para que eles compreendam, entendam esse processo. Eu acho que... Eu vou me alongar, mas acho que um pouco que eu tinha contado, um pouco isso, né? Mas eu quero reforçar essa coisa dos estudantes, aprender desde já, que não se iluda que a faculdade ensina, mas a vida é bem diferente. Eu tive uma faculdade da vida. A minha universidade da vida foi vindo do Ceará do interior, filho de um pequeno fazendeiro, onde eu pensava que era dono do mundo. Eu pensava, quando a mulher me ofereceu para carregar a balança d'água, eu olhei para ela e pensei, olha, está pensando o quê? Mas não disse nada, fiquei calado. De noite, dormindo no chão, pensei, eu estou em outra terra, em outro lugar, tenho que pensar. Aí aprendi que devia pensar antes de responder as coisas. É isso. Se for o caso das outras mesas, a gente fala mais. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Maria da Penha Macena, eu sou paraibana, fui vizinha do Martins, vim para a Rocinha com mais ou menos 7 anos de idade e saí da Rocinha com 20 anos. E fui morar na Vila Autódromo. Eu costumo sempre dizer nas minhas falas que na Paraíba eu tinha casa grande, espaçosa, mas não tinha comida. E no Rio de Janeiro eu tinha comida, mas não tinha casa. E a gente morava num barraquinho muito pequenininho, que eu costumo dizer que é cubículo, né? Na verdade, a gente se esconde. O que sobrou pra gente, a gente se esconde lá e tenta sobreviver. Infelizmente é assim. Não deveria ser assim, porque eu tenho a teoria que a terra não é do homem, é de todos nós. E que a terra não foi feita para ser vendida, e sim partilhada. Nós homens é que erramos e deixamos vender a nossa terra. Então, desde já tem algo errado lá no início do tempo. Mas, enfim, a questão é essa, a importância da universidade dentro das comunidades, dentro das favelas. Eu tive a sorte de morar tanto na Rocinha, e depois de sair da Rocinha, eu fui morar na Vila Autódromo. E lá na Vila Autódromo, quando eu cheguei lá, eu não sabia o que era uma casa documentada, né? Eu saí da Rocinha com o sonho de morar num espaço que eu morasse com dignidade, porque muitas das vezes as pessoas pensam que dignidade é só a casa. Não é só a casa, é tudo. Você precisa ter espaço para se mover dentro da sua casa, você precisa ter uma casa de quintal, você precisa ter espaço, e nós temos esses espaços, né? Nós temos muita terra dentro do Brasil e infelizmente moramos tão mal, né?
Todos nós moramos mal, porque agora mudou a arquitetura, é tudo prédio. E você também continua sendo cubico e gaiola. Você se esconde também. Você não mora bem. Morar bem, no meu ponto de vista, é você ter uma casa que tenha pelo menos 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, e um espaço com quintal para tu criar um cachorro e plantar pelo menos uma planta. E isso está ficando cada vez mais difícil, né? Então, não vou tentar ser o mais rápido possível. Quando eu chego na Vila Autódromo, com 3 meses, eu descubro que aquela comunidade já tinha sido ameaçada de remoção. E fiquei apavorada, porque todo o dinheirinho que eu vendi a minha casa da Rocinha, investi no espaço que só tinha praticamente o terreno, era pequena a casa, que eu tinha o sonho de conseguir construir uma casa maior e boa, enfim. E fiquei apavorada, o que eu vou fazer agora? E aí a gente pensa, e eu tenho sempre assim a graça de reconhecer que eu tenho um Deus maravilhoso. E falei para meu marido, seja o que Deus quiser. E vamos ficando. Uma coisa eu tenho certeza, o governo não pode me colocar na rua. E aí nós fomos lutando, foram 20 anos de ameaça de remoção. Eu costumo dizer que a prefeitura, eu tinha que entrar com danos, pedindo a prefeitura que me indenizasse pelo pesadelo que eu sofri todos esses anos, que é muito ruim você viver na ameaça da remoção. E em 2014, em 2010, né, que a gente vai incendiar as Olimpíadas no Rio de Janeiro, infelizmente volta de novo a ameaça da remoção. E infelizmente com as Olimpíadas veio a remoção. E nós conseguimos, com as universidades, fazer um plano popular, chamado Plano Popular da Vila Autódromo, que não foi implementado dentro da comunidade, mas que para nós foi muito bom, porque virou uma ferramenta de luta, né? E nesse processo de remoção, que durou 2 anos e meio, a comunidade, ela conseguiu abraçar todos os companheiros de universidade que tiveram naquela comunidade, estudantes, professores, se tornou apoiador daquela comunidade. E nós abraçamos a causa junto, trabalhando no coletivo, a gente consegue superar e, por mais que foi muito difícil, nós ainda conseguimos ficar 20 famílias naquela comunidade. E se nós estamos lá, é porque nós tivemos apoio das universidades, dos universitários, da mídia internacional, da mídia alternativa daqui do Rio, as mídias que trabalham por conta própria, foi que nos fortaleceu. Então, é muito bom a gente poder estar nesse espaço, falar da nossa experiência, porque, na verdade, a troca de saber é fundamental, tanto para quem não consegue chegar aqui, estudar, mas para vocês que vão nas comunidades, vão conhecer a realidade do seu povo. Porque eu costumo dizer que não adianta nada você estudar e fazer o seu trabalho de terminar o curso e guardar na gaveta a sua tese. Isso não serve de nada. Essas teses têm que retribuir para a sociedade, tem que voltar para a sociedade, né? Trabalhar junto. E eu tive a experiência de fazer essa troca com 2 universidades, que foi a UF e a UFRJ, e é uma troca maravilhosa, porque o nosso projeto, ele não foi implantado, mas ele serviu muito para a gente. A gente saiu daquela área que não sabia nada. No dia que eu não consegui negociar com o Eduardo Paz, eu sabia o que eu queria negociar, porque eu sabia do projeto, eu sabia o que eu podia falar dentro da minha comunidade. É fundamental a gente trabalhar no coletivo. Eu acho que nós estamos começando a entender esse processo de trabalhar no coletivo, e isso se chama democracia. A gente ouve e escuta, a gente divide as dificuldades. Não é fácil trabalhar no coletivo, mas nós conseguimos, a partir que a gente põe em primeiro lugar o amor, trabalhar com o amor. Se a gente não trabalha com amor em qualquer situação, gente, não vamos dar frutos bons. A gente só vai dar frutos bons se a gente trabalhar com amor, se colocando no lugar do outro. Aí sim faz a diferença. Se cada um de nós que estamos aqui dentro desse seminário der um pouquinho do nosso melhor, as coisas mudam, e é isso. Eu vou passar e depois a gente vai falando mais.
podia falar um pouquinho, né? E depois a gente vem para São Paulo, em Osasco. Tá ótimo. Pode aí ser? O João e o né? Itamar, faz um fechamento aí do que você entende. Olha só, você vai ter que dar mais tempo, porque ela deu uma tarefa que é muito difícil e importante. É o fechamento, ok? Não vou me apresentar, mas só estou chamando a atenção para a tarefa que foi me dada. Bom, meu nome é Itamar, eu sou morador, nasci e me criei na favela de Santa Marta e estou lá até hoje e acompanho, quer dizer, sou militante do movimento de favela do Rio de Janeiro e tem uma história longa aí de conversas e de discussões. Eu queria pontuar o seguinte, agradecer o convite e dizer que é sempre para mim importante entrar na PUC. Eu entro nessa universidade desde o final dos anos 70, talvez acho que 78. E perceber a mudança no campus dessa universidade é muito significativo do que a gente pretende, eu gostaria que fossem as universidades brasileiras, principalmente uma universidade particular como é a PUC. Então, isso a olhos vistos a gente vê as misturas. Mesmo que aqui a audiência não reflita isso, mas a gente vê muito mais negros e negras circulando por essa cidade, por esse campus aqui. A gente vê a diferença social entre os alunos que já se faz presente, eu acho que isso que ia marcar. Outra coisa que me marcou bastante é a abertura desse seminário, em que a gente teve 2 arquitetos negros falando, posicionado em defesa dos mais pobres. Isso não é simples, isso não é Humberto, o Jefferson já saiu, mas eu fiquei muito contente quando eu vejo essa representatividade e ver o posicionamento e a contribuição que esses profissionais, né, podem e têm contribuído com o debate sobre que cidade que a gente quer, né, que dimensão da arquitetura nos interessa. Eu acho que isso é muito importante. A outra coisa é dizer que, hoje, para mim, afirmar a favela, né, como lugar de moradia, como uma expressão urbanística dessa cidade, é revolucionário. Então, só o fato de a gente estar aqui falando cada um do seu lugar e a partir desse lugar, eu acho que é revolucionário. Porque a gente tem aqui e o Rio de Janeiro, é importante a gente pensar isso, a gente tem uma larga, né, história de luta e resistência nesse tema específico da favela e a sua relação com a cidade. No entanto, a gente que acompanha isso, a entrada dos anos 80, eu vou pontuar aqui, né, o envolvimento, né, dos moradores de favela na construção de uma iniciativa pública dentro das favelas. Depois você tem favela bairro, que com todos os limites, mas foi uma política pública que permitiu a esta cidade, né, ser vitrine e ganhar vários prêmios, mas também, né, permitiu um certo debate sobre o lugar da favela no cenário dessa cidade. Isso provocou muitíssimo e provocou um tema que Jefferson teve aqui, que é a questão do investimento, do orçamento. Vamos lembrar que naquele momento você tinha um volume de recursos significativo, pela primeira vez dirigido especificamente aos territórios de favela, né? Não só, depois teve favela cidade, mas ali foi um marco. Com tudo isso, foi um momento também que ia falando de arquitetos, né? Eu acho que foi uma grande escolha, uma grande oportunidade para que, com o mercado de trabalho, os arquitetos percebessem que olhar para a favela era não só, né, uma opção de trabalho, uma opção profissional, mas era também a possibilidade de pensar a cidade nas suas múltiplas dimensões. E aí a gente teve grandes momentos de aprendizado. Eu acho que isso que é importante dizer. Eu acho que de um lado e de outro. E eu, pela minha trajetória, tive a oportunidade de conviver e de discutir com muitos arquitetos e descobrir que eles são muito legais, né? Que eles só não fazem desenhos bonitos, mas que eles têm um compromisso real, né, com a cidade e com os seus moradores. E isso, quer dizer, eu acho que se reflete nesse seminário, porque eu acho que aqui está o grande desafio, né? Você juntar a ciência social com a arquitetura, verdadeiramente pensando não como 2 polos que se encontram no ponto, mas que mesmo a partir da sua reflexão, qualquer que seja o projeto, ele tem que estar exatamente contaminado por essas 2 possibilidades, né? Acho que desenho e conteúdo ele não são coisas de um tempo e de outro, eles têm que acontecer ao mesmo momento, ao mesmo tempo.
né? Então, essa aproximação produz gente como o João Victor, né? Chega aqui que faz um discurso que eu quase que assinei embaixo, né? Mas tem que pensar na trajetória. É academia com aproximação. É academia com aproximação com os movimentos sociais, esse compromisso visceral, né, com uma transformação, mas uma cidade que seja boa para todos, não para a parte daqui e da colar. E esse desafio para a gente permanece. E talvez esse conceito de arquitetura humanitária, eu estava pensando um pouco, é um elemento importante que talvez seja o nosso ponto de convergência para que militantes, moradores de favela, profissionais das suas várias entradas aí, arquitetos, assistentes sociais, engenheiros e tudo mais, para poder a partir daí, falar, não é possível pensar qualquer intervenção nesta cidade se não for com essa marca, se não for a partir desse compromisso com a construção de uma cidade que caibam todos e todas. Então, assim, isso que para mim é a reflexão importante nesse momento. A história das favelas, eu vou falar do Rio, de onde eu conheço, é uma história de resistência desde sempre, desde sempre. Eu acho que os avanços que a gente tem hoje, institucionais, eles têm a ver com a resistência desses moradores, ou por necessidade, ou por cada um descobriu a falta de alternativa, mas foram esses movimentos, né, que permitiu que você pudesse articular e trazer outros para essa luta. E aí eu acho que a Vila Autódromo é emblemática essa luta, porque foi exatamente onde a gente pôde acompanhar. A gente pode dar, o resultado não foi um sucesso do ponto de vista, né, do que aconteceu, mas ele tem um sucesso e tem um elemento importante para a gente trazer para a gente, que é isso, é essa convivência muito próxima de dentro, com uma universidade que respeitou o olhar daquela localidade, não como a palavra final, como eles com a razão, mas foi o processo de que havia saber, de ambos os lados, a construção de uma proposta que colocava em xeque a própria atuação do poder público. Então, assim, eu acho que a gente tem no Rio de Janeiro, e acho que também em São Paulo e outros lugares do Brasil, experiências muito interessantes, onde esse ponto da resistência, mas não como, eu falo sempre isso, eu detesto as pessoas que olham para a favela como os pobres, ou como coitados, ou então como os fodões, né? Aqueles que sabem tudo. Eu vou fechar. Eu vou fechar. Eu acho que esse é um grande equívoco, porque esses dois polos, eles não têm link com a realidade e não têm respeito com a sabedoria, seja daqui ou de lá. Então, obrigado. Alexandre Moraes vai falar sobre liderança em Osasco. Muito bem. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Alexandre Moraes, eu venho de Osasco, mas eu sou natural do Piauí. Eu vim para São Paulo há 20 e poucos anos atrás, eu vim para ganhar dinheiro também, acreditando nisso. Para comprar um gravador, que naquele tempo existia gravador, então meu sonho era aquele. Chegando em São Paulo, me deparei com uma situação de favela, que embora eu fosse pobre lá no Piauí, mas eu nunca tinha visto um barraco de madeira. Nunca tinha visto uma favela. Um choque para mim, porque a imagem que eu tinha de São Paulo era o centro de São Paulo. Tudo bonito, Ibirapuera, aquela coisa linda. Então quando meu tio me leva para morar em Osasco numa favela, foi um choque. O dia, chegamos à noite, o dia amanheceu, eu vi um córrego. Eu nunca tinha visto um córrego naquela situação. Lá no Piauí a gente tem os rios, lagos, mas um córrego naquela situação passando tudo aquilo, eu nunca tinha visto. Então eu pensei, eu falei, será que eu estou realmente em São Paulo? Foi um choque. Porém, mas fui ficando e fui construir família, fui morar em áreas livres. Os caras falam, área livre. Não é livre, tá cheio de gente. Tá cheio de gente, como que fala, uma área livre? Não. É livre do Estado, né? O livre dele ir lá, né? É livre dele ir lá, atender aquela necessidade. E eu acreditava que o problema, por eu estar morando ali, o problema era do poder público. Mas o problema era nosso, o problema é da comunidade. Porque quem mora lá sou eu. O Estado ele tem a responsabilidade, mas o problema é meu. E o Estado ele se isenta disso. Então eis que em 2005 conheci essa organização chamada SDI,
que nos ensinou a se organizar em um formato para fazer um levantamento de dados da comunidade. Porque é um chamado autorrecenseamento, que é um censo que a própria comunidade faz dentro daquela localidade. Porque se nós formos perguntar aqui hoje, quantas pessoas que estão aqui dentro dessa sala que já foi entrevistado por alguém do IBGE, levanta a mão. 3. Então como os caras falam que nós somos 200 e poucos milhões? Eu nunca fui entrevistado. Então o nosso projeto, também a gente foi atendido pelo PAC, ele foi baseado nas informações que nós moradores levantamos. As casas foram construídas baseadas na informação que a gente levantou. Quantos homens, quantas mulheres, quantos deficientes, área para comércio. Eu acho que esse é um projeto único, entendeu? Porque eu já andei em outros lugares, eu não vi outros projetos parecidos. Mas assim, foi baseado nas informações que nós levantamos e que são informações que são precisas. Eu sei que naquela casa mora lá um idoso, mora um cadeirante, então precisa ser construída uma casa para aquele cadeirante com aquelas condições. Então foi baseado nessas informações que foi feito o nosso projeto. Foi fácil? Não. Porque também o projeto chegou pronto. Nós participamos de tudo isso, mas o projeto, quando ele chegou pronto. Nada contra os arquitetos. Nada, são gente boa. Não é a culpa dele, ele foi contratado para desenhar o projeto. Chegou para ele, lá, ó, tem tanta família aqui, constrói um projeto. O cara desenhou, falou, a terra que eu tenho é essa. Ele desenhou. Foi o que pediu para ele fazer e ele fez. Ele foi lá e fez aquele projeto, fantástico. É lindo, o nosso projeto está em vários livros aí. O Vilheca que desenhou o nosso projeto, não foi qualquer arquiteto. Vilheca. Entendeu? Mas, tem alguns erros? Tem. Que nem Deus é perfeito para todo mundo, nem Deus consegue agradar todo mundo. Entendeu? Mas que assim, é um projeto muito bom, graças a Deus e ao governo anterior que nos atendeu, porque o governo que está aí agora não dialoga, entendeu? Então assim, foi um processo muito gratificante para nós, porque envolveu a gente em outros meios de participação, de conselhos, a gente acabou se inserindo em outras coisas do município, hoje a gente participa de várias outras coisas, discussões. E hoje eu estou muito contente de estar aqui, por eu ver no mesmo espaço, pessoas da comunidade, igual nós, dialogando com pessoas igual vocês, que vão pensar os projetos futuros para as próximas gerações. Isso é fantástico, porque quando o Nuno chegou na minha comunidade, eu olhei para a cara dele e falei, esse Portuga veio aqui fazer essas pesquisas, é mais um que vem fazer pesquisa aqui e depois vai saber onde o cara vai publicar esse livro, vai sair alguma coisa, entendeu? Acontece muito disso. Nós estamos aqui fazendo o Instituto de Pesquisa, não sei das quantas, que vem lá e faz, né? E depois o cara some, não dá notícia. Então eu estou muito contente por estar aqui hoje, Nuno, participando desse debate, olhando na cara das pessoas e dizendo, esse é o caminho é esse. Discutir junto, isso que o Itamar acabou de dizer. Nós temos o conhecimento da comunidade e vocês têm um conhecimento técnico. Nem nós sabemos tudo e nem vocês. Então, cada vez mais que a gente conseguir dialogar e fazer as coisas junto, nós vamos construir um mundo melhor. Tem mais tempo ainda, mais meia hora para falar?